Meus queridos irmãos e irmãs, antes de dizermos outra palavra, vamos nos apresentar a Deus em oração. Senhor da verdade e da santidade, pedimos hoje a Tua sabedoria. Não a sabedoria do mundo, mas a clareza que vem somente do Teu Espírito. Em um mundo nublado pela confusão, falsos ensinamentos e engano espiritual, não queremos ser influenciados por aparências ou títulos. Queremos Te conhecer como Tu realmente és e trilhar o caminho estreito que leva à vida. Exponha toda mentira. Fortaleça nosso discernimento e ajude-nos a defender o que é certo, mesmo quando não for popular. No poderoso nome de Jesus, oramos. Amém. Poucas coisas são mais perigosas do que algo que finge ser sagrado enquanto afasta as pessoas de Deus. Vivemos em uma época em que a verdade e a mentira muitas vezes compartilham a mesma plataforma, onde a escuridão se disfarça com vitrais e sermões bem ensaiados. E, tragicamente, muitos nem percebem que estão sendo enganados. O veneno mais perigoso é aquele que vem em um frasco familiar, rotulado com palavras reconfortantes, envolto em tradição e proferido de um púlpito. É isso que torna o engano espiritual tão letal. Ele não vem agitando bandeiras vermelhas. Ele vem citando as Escrituras. Ele vem vestindo mantos. Ele vem se autodenominando igreja. E, no entanto, por baixo da superfície, ele é oco, drenando a vida de pessoas que pensavam que estavam sendo conduzidas a Jesus, mas estão sendo afastadas dele. Esta não é uma mensagem de condenação. É um aviso nascido do amor. Porque o maior perigo para a sua alma não é o que está fora da igreja, é o que finge estar dentro dela. As pessoas hoje são rápidas em supor que, se algo leva o rótulo de cristão, deve ser bom, deve ser seguro, deve ser verdadeiro. Mas deixe-me dizer-lhes claramente, nem toda igreja que se autodenomina cristã está realmente seguindo a Cristo. Nem toda denominação que usa o nome de Jesus está pregando o seu evangelho. Estamos vivendo em uma era em que as linhas se tornaram turvas, onde o engano veste as roupas da retidão e a falsidade se esconde atrás de púlpitos citando as Escrituras fora de contexto, e milhões estão caindo nessa. Não porque odeiam as verdades, mas porque não conseguem reconhecer a diferença entre o que é verdadeiro. Jesus nos avisou que isso aconteceria em Mateus 7. Ele disse: "Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus." Essas são pessoas religiosas. São pessoas envolvidas no ministério. São pessoas que o chamam de Senhor. Mas Jesus diz: "Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade." Vejam, o maior perigo para a igreja não é o ateísmo, não é a perseguição, não é o secularismo. O maior perigo é a falsificação, a versão falsa do cristianismo que soa próxima da verdade, mas está enraizada no engano. E algumas das denominações mais perigosas de hoje são aquelas que dominaram a arte de misturar apenas o suficiente das Escrituras com a filosofia mundana para fazer parecer certo. Eles citam Jesus, mas não o obedecem. Eles pregam a graça, mas rejeitam o arrependimento. Eles cantam sobre a cruz, mas nunca chamam as pessoas para carregá-la. Essas igrejas construíram grandes plataformas. Seus pastores são celebrados. Sua música enche as ondas do rádio. Mas por baixo de tudo isso está um evangelho que foi esvaziado de seu poder, porque não confronta mais o pecado, não clama mais pela santidade e não se submete mais à plena autoridade da palavra de Deus. Paulo disse a Timóteo que chegaria o tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina. E esse tempo é agora. As pessoas não estão procurando a verdade. Elas estão procurando conforto. Elas querem sermões que sejam leves, amigáveis e motivacionais. Elas querem um Deus que nunca discorde delas. Elas querem um Jesus que aceita tudo e não julga nada. E essas falsas denominações surgiram para lhes dar exatamente isso. Elas se promovem como progressistas, inclusivas, amorosas. Mas o que elas realmente estão oferecendo é um caminho largo que leva à destruição. Vejam, a igreja não é definida por sua placa na frente,
Não é definida por quantos membros tem ou quão emocionalmente comovente é a música. A verdadeira igreja é marcada por seu compromisso com a verdade da palavra de Deus. É marcada pelo arrependimento, pela santidade, pela reverência ao Evangelho e pelo amor que diz às pessoas a verdade, mesmo quando é difícil. Portanto, não se deixem enganar pelas aparências. Não presuma que, porque diz cristão, deve ser de testar tudo. Compare com as Escrituras. Se o Evangelho que está sendo pregado não é o Evangelho encontrado nas páginas da sua Bíblia, então não é de Deus. Não importa o quão bem isso faça você se sentir, o diabo não precisa arrastar as pessoas para o satanismo para destruí-las. Ele só precisa deixá-las confortáveis em uma igreja que não prega a verdade. O tipo mais perigoso de mentira não é aquele que é óbvio, é aquele que soa quase verdadeiro. É assim que Satanás trabalha. Ele não vem agitando bandeiras vermelhas e gritando blasfêmias. Não, ele vem sutilmente. Ele envolve mentiras em linguagem religiosa. Ele encobre o engano com as vestes da espiritualidade. E a tragédia é que muitas igrejas, muitas denominações inteiras, abraçaram um evangelho que não é o evangelho de forma alguma. É próximo, mas não exatamente. E aos olhos de Deus, não exatamente é mortal. Paulo disse em Gálatas 1 que mesmo que um anjo do céu pregasse um evangelho diferente, ele deveria ser amaldiçoado. Pense nisso. Mesmo um anjo, se ele distorcer a mensagem, será condenado. É assim que Deus é sério sobre preservar a pureza do evangelho. E, no entanto, hoje, vemos igrejas em todo o mundo suavizando a mensagem, ajustando-a para se adequar ao gosto humano. Elas ainda falam sobre Jesus. Elas ainda mencionam a cruz. Elas ainda usam a linguagem da salvação. Mas quando você ouve com atenção, quando pesa o que está sendo dito contra todo o conselho da palavra de Deus, você começa a perceber algo horrível. Não é o mesmo evangelho. Vejam, Satanás não está apenas no negócio de promover falsas religiões. Ele está no negócio de corromper a verdadeira. Sua estratégia é se infiltrar na igreja, distorcer a verdade e desviar as pessoas enquanto elas pensam que estão no caminho estreito. E estou convencido de que a denominação mais maligna que existe hoje não é uma que rejeita abertamente a Cristo. É aquela que afirma amá-lo enquanto distorce suas palavras e redefine sua missão. Esse é o tipo de mal mais difícil de detectar. Esse é o tipo de mal que destrói por dentro. As pessoas dizem, bem, eles falam sobre Jesus, não é? Sim, mas qual Jesus? É o Jesus que chama os pecadores ao arrependimento ou aquele que nunca confronta o pecado? É o Jesus que morreu para nos salvar do julgamento ou aquele que nunca adverte sobre o inferno? É o Jesus das Escrituras ou aquele feito à imagem da cultura moderna? Há um falso Jesus sendo pregado em muitos púlpitos hoje e está levando as pessoas a uma falsa segurança. Isso não é amor. Isso não é graça. Isso é traição espiritual. O que é aterrorizante é que muitos sentados nessas igrejas estão completamente inconscientes. Eles estão sendo informados de que estão salvos enquanto ainda estão mortos em seus pecados. Eles estão sendo confortados em sua rebelião. Eles estão sendo afirmados enquanto o Espírito Santo está tentando convencê-los. A coisa mais maligna que uma igreja pode fazer é dar às pessoas uma falsa paz, um falso evangelho e uma falsa esperança. E é exatamente isso que está acontecendo nessas denominações falsificadas que reivindicam o nome de Cristo, mas negam sua verdade. É por isso que devemos ser criteriosos. É por isso que devemos submeter cada mensagem à luz das Escrituras. Um evangelho que não expõe o pecado, não exige arrependimento e não exalta o verdadeiro Cristo não é o evangelho. Pode ser atraente, pode ser popular, pode até ser emocional, mas é mortal. O inferno estará cheio de pessoas que pensavam que iam para o céu. Um dos sinais mais claros de que uma denominação se desviou do verdadeiro evangelho é quando ela começa a elevar os sentimentos acima da verdade, a emoção acima do arrependimento e a experiência acima da obediência. Essa mudança pode parecer inofensiva no início. Pode até parecer mais acolhedora ou relacionável, mas não é inofensiva. É perigosa porque, uma vez que você coloca os sentimentos no comando da sua fé,
Você já se desviou da estrada do cristianismo bíblico. Deixe-me dizer uma coisa. O Evangelho não é sobre fazer você se sentir melhor. É sobre fazer você novo. Não é sobre aumentar sua autoestima. É sobre confrontar seu pecado. Mas hoje, temos denominações que fizeram de sua missão evitar a ofensa a todo custo. Elas não pregam mais mensagens que perfuram o coração. Elas não querem falar sobre inferno, julgamento ou arrependimento, porque isso pode perturbar as pessoas. Então, em vez disso, elas oferecem um evangelho que acalma, mas não salva. Elas dão às pessoas o que elas querem ouvir, não o que elas precisam ouvir. E o que as pessoas querem ouvir? Que Deus as ama do jeito que elas são e que não precisam mudar. Que podem viver como bem entenderem e ainda assim estarem bem com Deus. Que graça significa não mais convicção. Que amor significa não mais correção. Esta é a mensagem que está varrendo muitas igrejas agora. E deixe-me dizer, não é o Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, é uma mensagem feita pelo homem, projetada para confortar os pecadores em sua rebelião, em vez de chamá-los ao arrependimento e a uma nova vida em Cristo. Paulo nos avisou sobre isso. Ele disse que chegaria o tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina, mas se reuniriam em torno de mestres que dizem o que seus ouvidos ansiosos querem ouvir. É o que está acontecendo hoje. Os sermões se tornaram sessões de terapia. A adoração se tornou entretenimento e a convicção foi substituída por autos emocionais. Mas o Espírito Santo não vem para te dar arrepios. Ele vem para te fazer santo. Quando uma denominação começa a priorizar como as pessoas se sentem em vez do que Deus disse, ela começa a se comprometer. E o compromisso sempre leva à corrupção. Essas igrejas não estão perguntando, isso é fiel às Escrituras? Elas estão perguntando, isso vai aumentar a multidão? Elas não estão perguntando, isso glorifica a Deus? Elas estão perguntando, isso manterá as pessoas confortáveis? E ao fazer isso, elas trocaram a glória de Deus pela aprovação do homem. Mas aqui está a verdade. O verdadeiro evangelho irá confrontá-lo antes de confortá-lo. Ele o levará à cruz antes de elevá-lo à alegria. Porque é assim que Deus trabalha. Ele não remenda o seu eu antigo. Ele mata o seu eu antigo. E nenhuma quantidade de excitação emocional ou discurso motivacional pode substituir a obra do verdadeiro arrependimento e fé em Cristo. Se o seu evangelho nunca o deixa desconfortável, não é o evangelho real. Uma das marcas mais claras de uma igreja ou denominação que abandonou o evangelho é sua atitude em relação ao pecado. Quando uma igreja se torna mais preocupada em ser aceita pela cultura do que em ser fiel a Deus, ela sempre começará a suavizar sua posição sobre o pecado. E uma vez que o pecado é tolerado, a cruz é esvaziada de seu poder. Isso não é apenas um desvio, é uma partida total do evangelho. Você não pode pregar a Cristo e tolerar as mesmas coisas pelas quais ele morreu para nos salvar. Mas hoje, muitas igrejas estão fazendo exatamente isso. Elas ainda usam a linguagem da graça, mas perderam todo o senso de santidade. Elas falam de Jesus como Salvador, mas não falam mais dele como Senhor. Elas dizem que ele perdoa, mas não chamam mais as pessoas para se afastarem do pecado que ele perdoa. E esse é o problema. Graça sem arrependimento não é o evangelho. É uma armadilha. É uma mentira envolta em linguagem religiosa. E está deixando as pessoas presas, cegas e eternamente perdidas. Deus é santo. Isso não é apenas uma doutrina. É a sua própria natureza. E porque ele é santo, ele odeia o pecado. Não porque ele seja cruel, mas porque o pecado destrói. Ele corrompe tudo o que toca. Ele nos separa dele. Ele danifica as almas. Ele ofende sua justiça. Então, quando uma igreja para de pregar contra o pecado, não está sendo amorosa. Está sendo cúmplice na destruição. Está oferecendo às pessoas um evangelho que não salva ninguém, porque nunca lhes mostra por que precisam ser salvas em primeiro lugar. E o que é de partir o coração é como muitas igrejas redefiniram o pecado para se adequar aos tempos. Elas não chamam mais o orgulho de pecado. Elas o chamam de autoexpressão. Elas não chamam mais a luxúria de pecado.
Elas a chamam de amor. Elas não chamam mais a rebelião de pecado. Elas a chamam de autenticidade. E elas pensam que estão sendo compassivas ao fazer isso. Mas não é compaixão afirmar alguém na mesma coisa que o está levando para o inferno. Isso não é amor. Isso é traição. Jesus nunca evitou o tópico do pecado. Na verdade, suas primeiras palavras no ministério público foram: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Não relaxe, não se alegre, não receba, mas arrependa-se. Essa é a entrada para o reino. Ninguém vem a Cristo sem arrependimento. E, no entanto, denominações inteiras hoje estão acolhendo pessoas na igreja sem nunca chamá-las para se afastarem do pecado. Elas as batizam, as celebram, lhes dão papéis de liderança. Tudo sem nunca abordar o elefante na sala. Não houve transformação, nem rendição, nem convicção de pecado. É tudo exterior. Uma igreja que não prega contra o pecado não é uma igreja. É um clube social religioso. Pode ter uma cruz na parede e uma Bíblia no púlpito, mas se essa Bíblia nunca for aberta para confrontar o pecado, então essa cruz não significa nada. Porque a cruz só faz sentido quando você entende o que foi necessário para colocar Cristo ali, nosso pecado. E se não estamos pregando isso, não estamos pregando o Evangelho. No momento em que a igreja para de chamar o pecado pelo que Deus o chama, ela deixa de ser a igreja. Uma das maiores tragédias na igreja moderna é que a Bíblia foi substituída. Não fisicamente, ela ainda está nos púlpitos e nos bancos, mas funcionalmente não é mais a autoridade final. Em muitas igrejas hoje, a palavra de Deus não é mais o que impulsiona a pregação, molda a doutrina ou define a verdade. Em vez disso, temos sentimentos, cultura, experiências pessoais e opinião popular ditando as regras. E uma vez que isso acontece, o Evangelho não está mais seguro. Porque quando você para de se submeter às Escrituras, você para de se submeter a Deus. A palavra de Deus não é uma sugestão, é um comando. Não é um recurso que usamos para apoiar nossas ideias. É a verdade que julga todas as ideias. Mas nessas denominações que se desviaram, a Escritura é tratada como uma linha de buffet. Eles pegam as partes que gostam, amor, graça, aceitação, e deixam para trás as partes que os confrontam, pecado, julgamento, arrependimento, santidade. E quando você faz isso, você não está honrando a Bíblia. Você está usando-a. Você está distorcendo-a para se encaixar em um evangelho centrado no homem, que faz as pessoas se sentirem bem, enquanto as deixa espiritualmente mortas. Não é novo. Esta sempre foi a tática do diabo. Desde o início, no Jardim do Éden, ele não tentou destruir a palavra de Deus. Ele a distorceu. Ele perguntou: Deus realmente disse? E no momento em que Eva considerou essa questão, tudo mudou. Essa mesma pergunta está sendo feita nos púlpitos hoje. Deus realmente disse que o casamento é entre um homem e uma mulher? Deus realmente disse que o pecado leva à morte? Deus realmente disse que Jesus é o único caminho? E em vez de responder com ousadia, muitas igrejas disseram: bem, não temos mais tanta certeza. Uma denominação que não mais considera a Bíblia como sua autoridade final é uma denominação em rebelião contra Deus. Ela ainda pode se dizer cristã. Ela ainda pode cantar sobre Jesus, mas o Jesus sobre o qual estão cantando não é mais o Jesus das Escrituras. É um Jesus que eles refizeram à sua própria imagem, e isso é idolatria. Quando uma igreja edita a palavra de Deus para torná-la mais palatável para as pessoas, não está servindo a Cristo. Está o traindo. Não podemos mudar a verdade só porque a cultura não gosta dela. A verdade não se curva à opinião pública. A verdade não evolui com o tempo. A palavra de Deus é fixa, eterna e imutável. Céu e terra passarão, mas a palavra de Deus nunca passará. Foi o que Jesus disse. Portanto, se uma igreja está constantemente redefinindo a verdade, constantemente atualizando sua teologia para corresponder ao espírito da época, então não está seguindo a Deus, está seguindo o homem. Você sempre pode dizer a saúde de uma igreja pelo lugar que a Bíblia ocupa nela. Se os sermões são guiados pelas Escrituras,
versículo por versículo, verdade por verdade, isso é um sinal de vida. Mas se a Bíblia é apenas um trampolim para a autoajuda, ou se raramente é aberta, então você está olhando para uma igreja que já começou a apodrecer por dentro. Uma igreja que não mais se submete à palavra de Deus, não está mais sob o governo de Deus. O sinal final e talvez o mais sóbrio de uma denominação falsa ou maligna é sua absoluta indiferença ao destino eterno das almas. Você pode dizer muito sobre uma igreja pelo que ela está disposta a ficar em silêncio. E muitas hoje ficaram em silêncio sobre a mesma coisa sobre a qual Jesus pregou constantemente: eternidade, inferno, salvação, julgamento. Estes não são mais os temas centrais da mensagem. Eles foram substituídos por encorajamentos vagos, slogans morais e histórias para se sentir bem. Mas de que adianta fazer as pessoas se sentirem melhor nesta vida se elas ainda estão a caminho da separação eterna de Deus? Isso não é ministério. Isso é negligência. Quando um pastor ou líder fica na frente de uma congregação semana após semana e nunca aborda a urgência da salvação, nunca adverte sobre a ira de Deus, nunca suplica aos pecadores que se arrependam, então ele não está alimentando o rebanho, ele está entretendo-os enquanto eles se desviam para a destruição. E, tragicamente, é exatamente isso que está acontecendo em tantas igrejas hoje. Elas trocaram o evangelho por truques, a urgência pela apatia e a verdade ousada por palavras suaves. Você não precisa pregar fogo e enxofre todos os domingos, mas se sua mensagem nunca leva as pessoas a considerarem a eternidade, você não está pregando a mensagem que Jesus deu. Ele não veio apenas para tornar as pessoas melhores cidadãos, ou melhores cônjuges, ou melhores versões de si mesmas. Ele veio para resgatá-las do inferno. Ele veio para salvá-las da justa penalidade de seus pecados. Esse é o cerne do Evangelho. Sem ele, todo o resto é apenas barulho religioso. Mas a igreja de hoje se tornou desconfortável com a urgência. Ela não quer parecer muito dura, muito julgadora, muito estreita. Então, ela minimiza o inferno. Ela evita falar sobre a morte. Ela muda o foco inteiramente para esta vida, como ser bem-sucedido, como ser feliz, como descobrir seu propósito. Essas coisas parecem atraentes, mas não são o Evangelho. O Evangelho não é sobre autorrealização, é sobre autonegação. É sobre morrer para o pecado, confiar em Cristo e viver para a sua glória. Uma das coisas mais malignas que uma denominação pode fazer é remover os sinais de alerta da estrada para o inferno. É exatamente isso que muitos fizeram. Eles removeram os marcadores, encobriram o perigo e o substituíram por uma faixa que diz: todos são bem-vindos e todos estão bem como estão. Isso não é amor, isso é engano. Uma igreja que ama as pessoas diz-lhes a verdade, mesmo quando a verdade é difícil de ouvir, especialmente quando a verdade é difícil de ouvir. A eternidade não é uma questão secundária, é a questão principal. Cada pessoa sentada em cada banco de cada igreja, um dia estará diante de um Deus santo, e a única coisa que importará naquele momento é se elas nasceram ou não de novo pelo Espírito de Deus através da fé em Jesus Cristo. É por isso que o Evangelho deve ser pregado de forma clara, ousada e constante, porque as almas estão em jogo. Não se trata de vencer argumentos, trata-se de resgatar pessoas da perda eterna. Uma igreja que perdeu sua urgência pelos perdidos já perdeu o coração de Deus. Há uma grande tragédia se desenrolando na igreja hoje e é uma que está passando despercebida pelas massas. Não está acontecendo fora dos muros da igreja. Sabe o que está acontecendo nos bancos aos domingos de manhã, em pequenos grupos e em equipes de louvor? É a tragédia de pessoas que professam o nome de Cristo, mas não o possuem. Pessoas que fizeram a oração, assinaram o cartão e foram à frente, mas nunca nasceram de novo de verdade. O próprio Jesus nos advertiu sobre isso em Mateus 7:21. Ele diz: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse não é o tipo de versículo que você borda em uma almofada.
não é algo que sirva para uma devocional calorosa. É um aviso da boca do próprio Salvador. Muitos lhe dirão naquele dia: Senhor, não fizemos todas essas grandes coisas em teu nome? E Jesus responderá com palavras arrepiantes: Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Como pode ser isso? Como alguém que frequenta a igreja, canta as canções, contribui para missões e é voluntário no ministério ainda pode perder o arrebatamento? A resposta é simples e aterrorizante. Porque saber sobre Jesus não é o mesmo que conhecer Jesus. Ter religião não é o mesmo que ter redenção. Você pode sentar-se sob a pregação por toda a sua vida e nunca se submeter verdadeiramente ao senhorio de Cristo. Vivemos em uma época em que o cristianismo cultural é galopante. As pessoas dizem que são cristãs porque foram criadas em um lar cristão, porque não pertencem a outra religião, ou porque concordam com alguns ensinamentos morais da Bíblia. Mas ser criado em uma garagem não faz de você um carro, e ser criado na igreja não faz de você um cristão. O Evangelho não é herdado. É recebido através do arrependimento e da fé. Há um portão largo e uma estrada ampla, e muitos estão nela pensando que estão indo para o céu. Mas Jesus diz que essa estrada leva à destruição. O portão estreito, o caminho difícil, esse é o caminho da salvação. E poucos o encontram. E por que tão poucos o encontram? Porque estão contentes com a aparência. Porque confundiram atividade espiritual com renascimento espiritual. Eles se contentaram com experiências emocionais e comportamento externo, em vez de transformação interior. A verdade é que a regeneração produz frutos. Quando Deus realmente salva uma alma, há uma mudança. Não perfeição, mas direção. Não ausência de pecado, mas uma nova atitude em relação ao pecado. E se sua vida parece exatamente a mesma de antes de você professar Cristo, se não há fome de santidade, nenhuma convicção sobre o pecado, nenhum amor por sua palavra, então é hora de parar de presumir e começar a examinar. Paulo nos diz isso em Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos para ver se estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Isso não é uma sugestão. É um mandamento e é uma tábua de salvação. Porque quando a trombeta soar, não importará quantos estudos bíblicos você frequentou ou quantas canções cristãs você memorizou. A única coisa que importará é isto: Jesus te conhecia? Essa é a pergunta que separa os salvos dos autoenganados. Existe um tipo de cristianismo hoje que se tornou muito confortável com o mundo. Ele se mistura, se adapta, se compromete e se recusa a confrontar. E, no entanto, a palavra de Deus fala com clareza estrondosa: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Isso não é uma sugestão. É uma linha divisória. É Deus traçando um limite e dizendo que você não pode amar ambos. E, no entanto, muitos crentes professos estão tentando fazer exatamente isso. Eles querem Jesus e o mundo. Eles querem a cruz na cultura. Eles querem a coroa da vida sem o custo de morrer para si mesmos. Mas não funciona assim. Veja, o mundo não é neutro. É ativamente hostil a Deus. Os valores, os sistemas, os prazeres, tudo é projetado para distrair, enganar e finalmente destruir. Tiago 4,4 diz: A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Isso significa que se você se aconchega ao mundo, está se alinhando contra Deus. Isso significa que se você se aconchega ao mundo, está se alinhando contra Deus. Isso não é apenas compromisso, é rebelião. E é por isso que tantos perderão o arrebatamento. Não porque não foram à igreja, não porque não disseram que acreditavam, mas porque seus corações estavam casados com o mundo. É possível sentar-se sob uma pregação sólida, carregar uma Bíblia, citar versículos e ainda estar completamente apaixonado por este mundo passageiro. Olhe para Demas. Ele viajou com Paulo. Ele era um companheiro de trabalho no ministério. Mas no final, Paulo escreve: Demas me abandonou, tendo amado este mundo presente. Esse é o perigo. Um coração capturado pelo temporário nunca ansiará pelo eterno.
Uma alma enredada nos prazeres fugazes desta vida não estará pronta para a aparição de Cristo, porque quando ele vier, ele não virá para aqueles que meramente acreditaram em sua existência. Ele virá para aqueles que o aguardam ansiosamente, que amam sua aparição, que renunciaram a este mundo por um melhor. Você não pode ansiar pelo retorno de Cristo enquanto se apega ao mundo do qual ele veio para te salvar. E deixe-me dizer isso claramente. Se o mundo ainda parece sua casa, então talvez o céu não pareça. Se a música deste mundo ainda acalma sua alma mais do que a palavra de Deus, se a aprovação das pessoas ainda importa mais do que a aprovação de Deus, se o pecado ainda te excita mais do que a santidade te humilha, então você pode ter religião, mas não tem redenção. Deus não está voltando para uma noiva que está na cama com o mundo. Ele está vindo para uma noiva pura, um povo separado, uma igreja que anseia por ele mais do que qualquer outra coisa. E não se engane, o arrebatamento será o grande revelador. Ele exporá quem realmente pertence a Cristo e quem meramente lhe deu um serviço labial, enquanto seus corações perseguiam o brilho desta era presente. Se você ainda ama o mundo, não está pronto para deixá-lo. Um dos sinais mais claros de que uma pessoa não está pronta para o retorno de Cristo é a ausência do temor de Deus. E não quero dizer ter medo de Deus como algum tirano cruel. Quero dizer temor reverente, respeito trêmulo, uma profunda consciência que abala a alma de que Deus é santo, que Ele é justo, que não se deve brincar com Ele ou levá-lo de ânimo leve. Nós perdemos isso. Em algum lugar ao longo do caminho, trocamos a majestade de Deus por uma versão casual e domesticada. Transformamos o fogo consumidor do Sinai em um mascote agradável e não ameaçador que nunca confronta, nunca corrige e certamente nunca julga. Mas o Deus das Escrituras não mudou. Ele ainda é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E sua palavra diz claramente em Hebreus 12:14: sem santidade ninguém verá o Senhor. Isso não é apenas uma nota de rodapé teológica, é um requisito. A santidade não é opcional. E, no entanto, o que vemos hoje? Um cristianismo que tolera o pecado, dá desculpas para ele, ri dele, se diverte com ele. Pessoas que afirmam amar Jesus, mas flertam com as mesmas coisas que o pregaram na cruz. É por isso que muitos que se dizem cristãos não estão preparados para o arrebatamento. Eles não levam Deus a sério. Eles tratam a graça como uma licença para pecar, em vez do poder de se afastar dela. Eles vivem como se tivessem todo o tempo do mundo para se acertar com Deus mais tarde. Mas as Escrituras dizem que o Filho do Homem virá em uma hora que você não espera. Não haverá aviso, nem contagem regressiva, nem chance de se limpar no último segundo. E quando ele vier, ele não virá para os casuais ou os descuidados. Ele virá para aqueles que o temem, o amam. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o que faz um homem se desviar do mal. É o que faz uma mulher dizer não ao compromisso. É o que produz obediência quando ninguém mais está olhando. A igreja primitiva andava no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. E esse temor não os afastou de Deus. Ele os aproximou. Ele os humilhou, os purificou, os fez ansiar pelo retorno de Cristo mais do que pelos prazeres do mundo. Mas hoje, temos igrejas onde as pessoas vivem em pecado flagrante sem um pingo de convicção. Temos líderes que evitam pregar sobre julgamento, inferno ou santidade porque isso pode ofender. Mas deixe-me dizer uma coisa: se a verdade ofende, que ofenda. Porque a única coisa pior do que ser ofendido agora é ser condenado mais tarde. O arrebatamento não será adiado para que as pessoas possam ajustar suas prioridades. Não esperará que os mornos se aqueçam. Acontecerá de repente e apenas aqueles que andam no temor do Senhor estarão prontos. Se você não teme a Deus agora, não estará pronto para enfrentá-lo então. Um dos perigos mais negligenciados na igreja hoje não é o ateísmo ou a imoralidade no mundo. É o falso ensinamento dentro dos muros da igreja. São os sermões suaves e reconfortantes que nunca chamam ao arrependimento. São as mensagens motivacionais que fazem as pessoas se sentirem bem consigo mesmas, mas deixam suas almas despreparadas para a eternidade.
E a tragédia é que muitos cristãos estão seguindo essas vozes, supondo que, por ser popular, deve ser verdade. Mas a verdade nunca é medida pela popularidade, é medida pelas Escrituras. Paulo nos advertiu claramente em 2 Timóteo 4:3-4. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Esse tempo não está chegando. Está aqui. Estamos vivendo em uma era em que as pessoas não querem a verdade. Elas querem afirmação. Elas não querem ser convencidas. Elas querem ser mimadas. E assim, elas procuram pregadores que lhes dirão o que querem ouvir, não o que precisam ouvir. E o resultado? Milhões estão sendo embalados para dormir espiritualmente. Eles estão sendo informados de que podem ter salvação sem rendição, céu sem santidade, Jesus sem uma cruz. Eles compraram uma versão do Evangelho que não tem poder para salvar porque não confronta o pecado. E ouçam-me, qualquer mensagem que não lide com o pecado não é o Evangelho. Qualquer pregador que se recuse a chamar as pessoas ao arrependimento não está pregando a Cristo. Porque Jesus não veio apenas para inspirar. Ele veio para redimir. E a redenção só vem através do quebrantamento, através da cruz, através do abandono do pecado e da volta para Ele. O que é assustador é que muitos desses falsos mestres são carismáticos, articulados e muito amados. Eles parecem certos. Eles usam as Escrituras. Eles falam em nome de Jesus. Mas Jesus disse em Mateus 24:11, muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. O engano não é óbvio. É isso que o torna engano. Ele vem vestido de luz. Soa espiritual. Parece certo. Mas se não leva ao arrependimento, à santidade e à obediência, é uma falsificação. E por causa disso, muitos cristãos professos estão completamente despreparados para o retorno de Cristo, pois foram treinados para esperar bênçãos sem quebrantamento, conforto sem convicção. Então, quando a trombeta soar, não serão apenas os rebeldes que ficarão para trás, serão os enganados, pessoas que pensavam que estavam seguras porque seguiram um pregador, mas nunca seguiram a Cristo. É por isso que o discernimento não é opcional nestes últimos dias. Você precisa conhecer a palavra por si mesmo. Você precisa testar tudo pelas Escrituras. Não confie apenas em uma plataforma, uma personalidade ou uma mensagem popular. Confie na palavra de Deus, porque a palavra nunca mentirá para você. Ela o confrontará, ela o cortará, mas também o salvará. Há uma mentira que se infiltrou na igreja, e é uma das mentiras mais perigosas que você já ouviu, que diz que desde que você acredite em Jesus, nada mais importa. Diz que o arrependimento é opcional, a mudança é desnecessária e a obediência é legalismo. Mas a Bíblia não apoia essa mentira. Na verdade, ela a contradiz categoricamente. O próprio Jesus disse em Lucas 13:3, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Isso não é uma nota de rodapé. É uma declaração direta da boca de Cristo. Sem arrependimento, sem salvação. O Evangelho não é apenas sobre acreditar que Jesus morreu por seus pecados. É sobre se afastar desses pecados e se render a Ele. Não é apenas sobre adicionar Jesus à sua vida. É sobre entregar sua vida aos pés dele. E até que isso aconteça, não há conversão verdadeira. Há emoção. Talvez haja comportamento religioso, possivelmente, mas não salvação, porque a fé salvadora sempre produz uma mudança de direção. Você não pode viver como o inferno de segunda a sábado e cantar sobre o céu no domingo e pensar que está pronto para o arrebatamento. Isso não é cristianismo. É hipocrisia. A graça de Deus não é uma licença para pecar, é o poder para superá-lo. Tito 2,12 diz, a graça de Deus se manifestou, ensinando-nos a negar a impiedade e as concupiscências mundanas e a viver neste presente século sóbria e justa e piamente. Essa é a evidência da graça.
Não apenas uma confissão, mas uma transformação. O problema é que muitos na igreja hoje querem perdão sem arrependimento. Eles querem paz sem rendição. Eles querem os benefícios da cruz sem o fardo de carregar uma. Mas Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Isso não é confortável, não é fácil, mas esse é o caminho do reino. E há pessoas sentadas na igreja semana após semana, cantando as canções, levantando as mãos, até mesmo citando as Escrituras, mas seus corações nunca se curvaram diante do Senhor em verdadeiro arrependimento. Eles nunca se depararam com o peso de seus pecados. Eles nunca se quebrantaram por causa disso. E assim, eles nunca se afastaram verdadeiramente disso. E a menos que essa virada aconteça, a menos que haja arrependimento, eles permanecem perdidos. Mesmo que sejam religiosos e não se enganem, quando o arrebatamento ocorrer, ele exporá isso como nada mais. Haverá pessoas deixadas para trás que tinham todos os sinais externos do cristianismo, mas careciam da realidade interior. Porque Deus não se engana com as aparências. Ele olha para o coração. Ele vê os motivos e sabe se o arrependimento ocorreu ou não. É por isso que Paulo disse em Atos 17:30 que Deus ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Não é uma sugestão. Não é uma preferência denominacional. É o fundamento da fé salvadora. Até que haja arrependimento, não há prontidão. Até que haja rendição, não há salvação. Você não pode manter seu pecado e ter a Cristo também. Um deve ir. Se você não se afastou do pecado, você não se voltou verdadeiramente para ele. Estamos vivendo em uma hora em que a apatia espiritual está em toda parte. Você pode ver isso na maneira como as pessoas abordam a oração, em como lidam casualmente com a palavra de Deus e com que facilidade pulam a reunião com a igreja. Não é que as pessoas neguem a Cristo abertamente, é que o tratam como opcional. Elas acenam em sua direção quando é conveniente, quando a vida fica difícil ou quando precisam de algo. Mas não há urgência real, nem paixão, nem senso de coisas eternas. E essa atitude morna é exatamente o que fará com que muitos percam o arrebatamento. Jesus abordou isso em Apocalipse 3, quando falou à igreja de Laodiceia. Ele disse: porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Essa é uma imagem impressionante. Significa que Cristo acha a fé morna nauseante, não a rejeição fria. Ele pode trabalhar com isso. Não a devoção ardente. Ele se deleita nisso. Mas essa religião indiferente, complacente e de coração partido, que finge segui-lo enquanto se apega ao conforto, ele rejeita isso. E, no entanto, é isso que caracteriza grande parte da igreja moderna. As pessoas têm cristianismo suficiente para acalmar sua consciência, mas não o suficiente para transformar sua vida. Elas estão ocupadas, distraídas, superalimentadas com entretenimento e subalimentadas pela verdade. Elas não são hostis a Deus. Elas simplesmente não têm fome dele. Elas preferem rolar a tela do que buscar. Preferem ser entretidas do que equipadas. Preferem se misturar do que ser ousadas. Elas não têm noção de que o tempo é curto, que a eternidade está próxima, que a trombeta pode soar a qualquer momento. Mas o Novo Testamento pinta um quadro muito diferente do que significa seguir a Cristo. Fala de vigilância, de prontidão, de viver como peregrinos em terra estrangeira, sempre antecipando o retorno de nosso Rei. Jesus contou parábolas sobre servos que foram pegos despreparados, damas de honra que não tinham óleo em suas lâmpadas e proprietários que não permaneceram alertas. A mensagem é clara: esteja pronto, não mais tarde. Agora, não algum dia. A razão pela qual muitos perderão o arrebatamento não é porque negaram a Cristo abertamente. É porque o ignoraram. Deixaram seu amor esfriar. Ficaram espiritualmente sonolentos. Trocaram a devoção pela distração. E quando o Senhor retornar, eles nem perceberão a princípio. O mundo continuará e eles se perguntarão por que nada parece diferente até que a realidade se instale de que foram deixados para trás.
Há um custo para seguir Jesus. Exige sua vida, sua atenção, sua obediência. Mas também há um custo para ignorá-lo. E esse custo é a eternidade. O arrebatamento não será um evento aleatório. Será uma separação divina entre os verdadeiramente redimidos e os externamente religiosos, entre aqueles que estão vigiando e esperando e aqueles que estão à deriva. E não deixe que o conforto o embale para dormir enquanto a eternidade se aproxima a cada dia. Se o seu coração não está queimando por Cristo, então está esfriando em relação a Ele. A Bíblia não gagueja quando fala sobre os últimos dias. Ela não ameniza a realidade de que uma grande decepção está por vir, uma forte ilusão que varrerá a terra como um incêndio. Paulo escreveu aos Tessalonicenses, advertindo que antes do retorno de Cristo haveria uma grande apostasia, não um desvio lento, mas um colapso, uma partida em massa da verdade. E amigos, estamos assistindo aos estágios iniciais desse colapso. Neste momento, o mundo religioso está mudando e não está se desviando para a verdade. Está correndo para a falsidade. Veja, quando um homem sobe ao poder com o aplauso do mundo, quando nações, mídia e líderes seculares o abraçam de braços abertos, precisamos parar e perguntar: que espírito está por trás dessa aceitação? Porque Jesus disse: ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós. O Evangelho nunca foi popular. A verdade nunca atraiu uma multidão sem controvérsia. Mas estamos entrando em uma era em que os líderes religiosos serão elogiados por serem suaves, inclusivos, tolerantes. E isso deveria preocupar todo cristão que constrói sua vida na Bíblia. Há uma nova versão da religião que está nascendo. E não é a fé uma vez entregue aos santos. É uma fé feita pelo homem, costurada com sabedoria mundana, correção política e apenas o suficiente das Escrituras para parecer sagrada. Prega o amor sem arrependimento, a graça sem a cruz, a unidade sem a verdade. E eu lhes digo, esta não é a igreja de Jesus Cristo. Esta é a sinagoga de Satanás. As pessoas não se ofendem mais com o Evangelho, porque o que estão ouvindo de muitos púlpitos hoje não é um Evangelho de forma alguma. É uma mensagem humanista de autoajuda, envolta em linguagem espiritual. O mundo não odeia esta nova religião porque ela concorda com eles, os afirma e nunca confronta seus pecados. Mas deixe-me dizer-lhe, qualquer mensagem que não confronte o pecado não pode salvar uma alma. Qualquer mensagem que não aponte apenas para Cristo não é evangelho algum. E agora, todos os olhos estão voltados para o Vaticano. Sussurros estão se transformando em anúncios. Um novo Papa está surgindo. E muitos estão esperançosos, até mesmo animados. Mas, amados, não se deixem enganar por carisma, sorrisos e apertos de mão com líderes mundiais. Teste o espírito, teste a doutrina. Pergunte a si mesmo: este homem exalta somente a Jesus Cristo? Ele prega a exclusividade da cruz, a autoridade das Escrituras e a necessidade do arrependimento? Ou ele é outra voz polida que se soma à grande apostasia? Este novo papado poderia ser o porta-voz que o mundo estava esperando. Não para ouvir a verdade, mas para se sentir confortável em sua rebelião. Pode estar envolto em paz, mas se chama o mal de bem e o bem de mal, não é de Deus. Se abraça todas as religiões, enquanto nega o caminho estreito, não é um pastor, é um mercenário. E se leva milhões às trevas com palavras suaves e promessas vazias, então sim, será aterrorizante. Deus tenha misericórdia de nós. Uma das coisas mais perigosas que acontecem em nosso mundo agora é a crescente confusão entre o que é verdadeiramente de Deus e o que apenas parece ser. Veja, o engano nem sempre vem com chifres e um forcado. Na verdade, na maioria das vezes, ele vem vestido com vestes brancas, falando palavras suaves, citando as Escrituras fora de contexto e oferecendo paz sem o príncipe da paz. A Bíblia nos diz claramente em Coríntios que Satanás se disfarça de anjo de luz, o que deveria nos fazer parar. Significa que o mal pode parecer santo, pode soar espiritual, pode falar em nome de Jesus e ainda assim levar as pessoas direto para o inferno.
A maior ameaça à igreja não é o ateísmo, não é a perseguição, não é nem mesmo a imoralidade fora dos muros da igreja. A maior ameaça é o engano que vem de dentro. Mentiras espirituais disfarçadas de verdade. E é exatamente isso que está acontecendo em nossa geração. Líderes religiosos estão surgindo que falam a linguagem da fé, mas negam seu poder. Eles sorriem, abraçam, falam sobre unidade e amor, mas nunca falam de pecado. Eles nunca pregam o arrependimento. Eles nunca alertam sobre o julgamento. E as pessoas engolem isso porque se sentem bem. É reconfortante, mas é mortal. Estamos entrando em um tempo em que as linhas estão sendo intencionalmente borradas. E não se surpreenda se o próximo líder religioso, talvez até o próximo Papa, se apresentar não como um servo de Cristo, mas como um unificador de todas as fés. Ele pode parecer caloroso, sábio e extremamente popular, mas aqui está o perigo. Se ele não exaltar o Senhor Jesus Cristo como o único caminho, a única verdade e a única vida, então ele não é um homem de Deus, ele é um agente do engano. Muitos dirão, mas ele fala sobre Jesus. Sim, mas as seitas também falam. Os falsos mestres também. A questão é, de qual Jesus ele está falando? É o Jesus das Escrituras que chama os pecadores ao arrependimento? Ou é um Jesus reimaginado que aceita todos os caminhos, afirma todos os estilos de vida e não exige santidade? Esse segundo Jesus é uma mentira. Esse segundo Jesus não tem poder para salvar. E esse segundo Jesus é o que Satanás usará para enganar as massas. É por isso que devemos ser pessoas do livro, pessoas que conhecem o Cristo real, o verdadeiro Evangelho e o caminho estreito que leva à vida. A Bíblia nos adverte que nos últimos dias as pessoas não suportarão a sã doutrina, mas reunirão para si mestres que lhes dirão o que querem ouvir. Isso não está apenas acontecendo, está se acelerando. E se você acha que o mundo ama esses novos líderes religiosos porque eles estão cheios de verdade, pense novamente. O mundo os ama porque eles são silenciosos sobre a verdade. Então, quando um homem se apresenta diante das nações e afirma falar por Deus, mas nega a exclusividade de Cristo, cuidado quando ele clama por unidade global sem clamar por arrependimento. Cuidado quando ele prega o amor sem a cruz. Cuidado, ele não é um mensageiro de Deus. Ele é um porta-voz das trevas, fingindo ser luz. É assim que o palco está sendo montado. Houve um tempo em que as pessoas tremiam diante da palavra de Deus. Um tempo em que os pregadores abriam a Bíblia e a congregação se inclinava, faminta para ouvir o que o Senhor tinha a dizer. Mas hoje, algo mudou. Entramos em uma estação em que a palavra de Deus não é mais a autoridade final em muitas igrejas. Ela foi substituída, nem sempre descaradamente, mas subitamente substituída por opinião, psicologia, espécies motivacionais e comentários sociais. A verdade se tornou opcional. E, meu amigo, quando a verdade se torna opcional, a salvação se torna impossível. Em muitos lugares, a Bíblia está sendo tratada como um livro de sugestões, em vez da voz inerente e infalível do Deus Todo-Poderoso. As pessoas dizem, bem, eu não concordo com esse versículo, ou essa foi apenas a opinião de Paulo, ou isso foi para outra cultura, outro tempo. E em vez de se curvarem à autoridade das Escrituras, estamos vendo líderes distorcendo-a, suavizando-a ou ignorando-a completamente para torná-la mais palatável para o mundo moderno. Mas a palavra de Deus não precisa ser atualizada. Ela não precisa ser ajustada para as sensibilidades modernas. Ela precisa ser pregada com convicção, porque ainda é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Estou profundamente preocupado que, ao olharmos para os próximos líderes religiosos, especialmente aquele que está subindo para a posição mais alta em Roma, veremos uma ênfase crescente na opinião humana e um compromisso cada vez menor com a verdade bíblica. Ele pode falar eloquentemente sobre o clima, sobre a pobreza, sobre a inclusão e sobre a paz. Mas se ele não se mantiver firme na verdade das Escrituras, sobre o pecado, o julgamento, a salvação somente por meio de Cristo, então ele não está falando por Deus. Ele está falando pelo homem. O perigo
é que muitas pessoas, incluindo aquelas que se dizem cristãs, não reconhecerão o compromisso. Por quê? Porque elas já aceitaram uma versão do cristianismo que é mais sobre afirmação do que transformação. Uma versão em que os sermões são elaborados para evitar ofensas, onde o objetivo é o conforto, não a convicção. Onde a cruz é mencionada, mas nunca explicada. Onde o pecado é redefinido e o inferno é raramente ou nunca reconhecido. Mas a verdade permanece. Deus não mudou de ideia. Sua palavra não evoluiu. O que ele chamou de pecado há 2000 anos ainda é pecado hoje. O que ele declarou como o único caminho para a salvação, a fé somente em Jesus Cristo, ainda é o único caminho hoje. E nenhum papa, pastor ou pregador tem autoridade para reescrever o que Deus falou. Precisamos voltar à palavra. Precisamos de púlpitos que trovoem com "assim diz o Senhor", não com "aqui está o que eu acho". Precisamos de homens de Deus que tenham mais medo de desonrar a Cristo do que de ofender as pessoas. Porque no momento em que começamos a elevar a opinião popular acima da verdade de Deus, não somos mais a igreja. Somos apenas mais uma multidão perseguindo uma mentira. E é exatamente assim que milhões serão desviados. Se você abrir seus olhos espiritualmente falando, já pode ver as peças sendo colocadas no lugar. O livro de Apocalipse nos diz claramente que chegará um tempo em que o mundo se unirá não sob Cristo, mas sob um sistema falsificado, uma religião mundial, um sistema de crenças global que parece oferecer paz, unidade e esperança, mas na verdade é um mecanismo de controle espiritual. Não exaltará o verdadeiro Deus, exaltará o homem, adorará o poder. Abrirá espaço para todos os sistemas de crenças, exceto a verdade. E este sistema, amigo, não é mais uma profecia distante. Está se desdobrando diante de nossos olhos. Começa com compromissos sutis. Começa quando os líderes param de chamar o pecado pelo que ele é. Quando eles suavizam as arestas das Escrituras para evitar conflitos. Quando eles dizem, somos todos filhos de Deus, sem explicar que somente aqueles que nasceram de novo pelo Espírito de Deus são verdadeiramente seus. O diabo sabe que, se não puder derrotar a igreja pela perseguição, o fará pela sedução. E a igreja moderna está sendo seduzida lentamente, silenciosamente e quase sem resistência. A próxima grande figura religiosa, especialmente uma em um holofote global como o Papa, pode muito bem ser a ponte entre as fés. Você ouvirá palavras como interreligioso, ecumênico, unidade global e aliança moral. Soará nobre, soará compassivo. Mas se negar o Senhor Jesus Cristo como único nome debaixo do céu pelo qual os homens devem ser salvos, então não é de Deus. É o espírito do anticristo preparando o mundo para receber o enganador final. Entenda isso. Uma religião mundial não nascerá no ódio, mas no amor falsificado. Acolherá a todos, exceto aqueles que se apegam à verdade bíblica. É assim que você saberá que é falso. Celebrará a diversidade de crenças enquanto silencia qualquer um que diga que Jesus é o único caminho. O evangelho será rotulado de estreito, intolerante, até mesmo perigoso. Não se engane. Não se trata de religião. Trata-se de controle. Apocalipse 13 descreve uma besta e um falso profeta. Um traz domínio político, o outro engano espiritual. Juntos, eles unificam o mundo sob a agenda de Satanás. Estamos sendo condicionados para isso. Agora olhe com que facilidade as pessoas são levadas pelo carisma. Olhe com que rapidez a verdade é trocada pelo conforto emocional. Tudo o que será necessário é uma crise global e um líder que ofereça respostas sem responsabilidade. Esse líder pode usar vestes, ele pode falar de amor, ele pode segurar uma Bíblia. Mas se ele não pregar a cruz, o arrependimento e o senhorio de Jesus Cristo, ele é uma farsa. A parte mais aterrorizante é que milhões e milhões o seguirão pensando que estão seguindo a Deus. Eles não verão a armadilha até que seja tarde demais, porque amaram mais o conforto do que a verdade, mais a unidade do que a santidade, e mais a aprovação do homem do que o temor do Senhor. E é assim que a religião de uma só garota surgirá.
Estamos vivendo em um tempo em que defender a verdade lhe custará algo. Os dias do cristianismo confortável acabaram. E talvez isso seja uma coisa boa, porque Deus nunca nos chamou para nos misturarmos. Ele nos chamou para nos destacarmos. Jesus não disse para seguir a multidão. Ele disse para tomar sua cruz. Ele não prometeu aplausos. Ele prometeu oposição. Se o mundo vos odeia, disse ele, sabei que me odiou antes de vos odiar. E, no entanto, em igrejas por todo este mundo, as pessoas estão fazendo tudo o que podem para serem queridas, para serem aceitas, para serem abraçadas por uma cultura que crucificou nosso Senhor. Mas nunca fomos feitos para sermos populares. Nunca fomos feitos para nos encaixarmos. Nunca fomos feitos para encontrar nosso lugar em um mundo que está sob julgamento. A Bíblia nos chama de um povo peculiar, separado, santo, diferente. Isso não significa estranho, significa santo. Significa que nossas vidas devem brilhar tão intensamente em um mundo escuro que as pessoas percebam. Mas nem todos aplaudirão essa luz. Alguns a odiarão porque a luz expõe a escuridão e a escuridão sempre resiste a ser exposta. Neste momento, enquanto os líderes religiosos são elogiados por sua inclusividade e tolerância, a verdadeira igreja está sendo empurrada para as margens. Se você prega o pecado, é rotulado de julgador. Se você clama por arrependimento, é rotulado de odioso. Se você se posiciona na exclusividade de Cristo, é acusado de ser mente estreita. Mas é exatamente isso que Jesus nos disse que aconteceria. Ele disse: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a encontram. Então deixe-me perguntar, você está no caminho largo ou no caminho estreito? Você está seguindo a multidão ou carregando sua cruz? Porque enquanto o mundo celebra líderes religiosos que comprometem a verdade pela unidade, o remanescente deve se levantar não com arrogância, não com ódio, mas com convicção humilde e inabalável. Devemos ser as pessoas que dizem: prefiro ser odiado pelo mundo e fiel a Cristo do que abraçado pelo mundo e deserdado por ele. Não é suficiente frequentar uma igreja. Não é suficiente se autodenominar cristão. A questão é: você está defendendo a verdade quando isso lhe custa algo? Quando isso o torna alvo de zombaria, exclusão, deixa de ser seguido ou até mesmo perseguido? Porque isso não é mais teoria, isso é realidade. Estamos caminhando para dias em que nossa lealdade a Cristo será testada. Não no abstrato, mas de maneiras reais, custosas e públicas. A verdadeira igreja nunca será aceita por um mundo que é governado pelo Deus desta era. Portanto, se o seu cristianismo se encaixa perfeitamente em uma cultura ímpia, não é o cristianismo bíblico. Se suas crenças nunca ofendem o mundo, você pode estar servindo ao reino errado. Jesus disse: saí do meio deles e separai-vos não com orgulho, mas com pureza, não para isolar, mas para brilhar. Agora é a hora de tomar sua posição. Está chegando um dia em que todo papa, todo profeta, todo presidente e todo pregador se curvará diante de um nome. Não o seu próprio, não suas instituições, mas o nome de Jesus Cristo. O mundo está ocupado construindo seu reino, estabelecendo seus sistemas religiosos, perseguindo influência e aplausos. Mas no final, apenas um trono permanecerá. Apenas um reino perdurará. E esse é o reino de Deus por meio de seu Filho Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O mundo quer um Salvador que possa controlar. Quer um líder que ofereça esperança sem santidade, bênçãos sem obediência e salvação sem rendição. É por isso que tantas pessoas cairão nas mentiras de uma igreja falsa, uma paz falsa e um Cristo falso. Eles não querem o Jesus das Escrituras. Eles querem uma versão mais gerenciável. Alguém que se encaixe em seus estilos de vida, que nunca exija mudança, que nunca fale de julgamento ou inferno ou do custo do discipulado. Mas deixe-me dizer uma coisa: o verdadeiro Jesus não fica em segundo lugar para ninguém. Ele não está procurando compartilhar sua glória com Roma, com a religião
ou com qualquer outra pessoa. Esta é a decepção que está sendo preparada agora. Um reino falsificado está sendo construído. Um reino que parece espiritual, que usa a linguagem do cristianismo, mas é totalmente desprovido do poder de Deus. Terá todas as marcas da religião, vestes, rituais, tradições e belas palavras. Mas em sua essência, rejeitará a autoridade de Cristo, a suficiência das Escrituras e a necessidade de nascer de novo. E o mundo o amará, porque lhes dirá exatamente o que eles querem ouvir. Mas Jesus não veio para nos afirmar em nosso pecado, ele veio para nos resgatar dele. Ele não veio para começar uma religião. Ele veio para redimir pecadores, e seu chamado nunca mudou. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não tente mais, não seja mais inclusivo, não siga as regras, mas afaste-se do seu pecado. Creia na obra consumada de Cristo e siga-o. Essa é a única maneira de ser salvo. Nenhum ritual pode salvá-lo. Nenhum sistema de igreja pode salvá-lo. Nenhum papa, padre ou pregador pode colocá-lo em boa posição com Deus. Somente Cristo, somente a cruz, somente seu sangue. É por isso que a verdadeira igreja nunca deve perder o foco. Não estamos aqui para fazer política. Não estamos aqui para ganhar aprovação cultural. Estamos aqui para proclamar a verdade, para pregar o Evangelho e para chamar os perdidos ao arrependimento. Porque no final do dia, tudo isso, todo o sistema religioso, todo o poder mundial, todo nome humano desaparecerá. A única coisa que importará é se uma alma foi salva pela graça por meio da fé em Cristo. Portanto, não importa o que venha a seguir. Não importa que figura suba à proeminência global. Não importa quão aterrorizante o futuro possa parecer, não colocamos nossa esperança no homem. Não tememos o que está por vir. Fixamos nossos olhos em Jesus, porque seu reino é inabalável. Sua palavra é eterna e seu reinado é para sempre.